Oi, gente, falar um pouco sobre democracia, né, ditadura e fascismo, né, que está bem em evidência aí no nosso Brasilzão aí e no mundo, né? Então, e o que está ocorrendo na verdade hoje? Esse pessoal que sempre dominou o mundo, né, com a mentira, eles hoje se esforçam para continuar no poder, né? Assim, o tempo todo fazem de tudo que lançam mão de tudo que for possível para se manterem no poder. Então, é né, essas famílias ricas que sempre dominou os impérios, né? O Império Antigo, que era a Inglaterra, e agora Estados Unidos junto com a Inglaterra, né? Praticamente eles dominam todo o mundo ocidental, né? E lógico, com parceria de todos os ricos do mundo inteiro, né? Então, se unem as famílias ricas, o pessoal que é o dono do capital, né, internacional. Então eles estão assim correndo o risco de caírem, né? Porque a verdade vai ficando cada vez mais evidente, né? Então a verdade vindo à tona, a mentira cai, né? Que esse pessoal sempre governa o mundo com a mentira, com a farsa, né? Então, e essa pobreza, essa miséria que acontece no mundo, né? Guerras, é sempre eles que estão maquinando por trás, né? Agora mesmo a gente vê aqui esse governo brasileiro, que é serviçal do Trump lá dos Estados Unidos, né? O outro fascista também. Então, ele tá fazendo uma movimentação aí para tentar criar uma guerra com a Venezuela, né? O que é isso? Isso nada mais é do que a distração, né? Criar uma distração para o povo, né? Porque então, para a gente entender, o que eles acusam a Venezuela? Eles acusam a Venezuela de ditadura, né? Acusa que, mas na verdade ali é para roubar o petróleo, que ela é uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, né? Tá lá na Venezuela, né? E também para derrubar o governo, que eles não admitem um governo que não seja submisso a eles aqui na América. Né? Por isso que o Brasil também sofreu um golpe. Toda a América Latina, né, está sofrendo com esse fascismo. Então é isso que a gente tem que entender. Então, e eles usam justamente a democracia para entrar no poder. Não é assim? Porque os Estados Unidos, a Inglaterra a democracia assim, é o império, né? Então é disfarçada, é uma democracia, é uma, digamos assim, uma ditadura sutil, né? Disfarçada, né? Que na verdade, porque por ser um império, eles têm que dar uma aparência de bonzinho, de democracia, de situação boa. Mas com essas últimas manifestações aí dos negros lá na Europa, aqui nos Estados Unidos, né? A gente tem visto que não é nada, eles massacram o povo pobre em todo lugar do mundo, né? Inclusive na sede do império, né? Então a gente fica atento para isso aí. Que isso aí que é o fascismo, é a mentira. Até falo, né? Eu junto a palavra fascismo, satanismo. Porque é a mentira dominando sobre a verdade, né? Não quer que a verdade venha à tona. Então o papel deles é dominar sempre com a mentira, com a farsa. Então, então esse fascismo que eles que estão implantando no mundo todo é isso. Então eles. Só que eles não conseguem se manter, né? Porque a verdade cada vez mais vem à tona. Como o próprio Jesus fala que no final dos tempos a verdade virá à tona, né? Então quer dizer, então o reino do Satanás, vamos dizer que está com o tempo contado, né? Está com o tempo assim, já que está no fim. Porque a verdade, ela vindo à tona, ela derruba, eles não se mantêm no poder, né? É que agora o Trump lá, a gente tá vendo lá que ele está próximo da eleição, lá parece que é em novembro, né? Então, e ali ele está correndo o risco de cair, né? Não que o que ficar no lugar dele, que é o Joe Biden lá, né, seja o salvador que vai vir, né? Vai vir uma pessoa boa, não, é o mesmo esquema. Isso é a democracia, é justamente isso. E lá, inclusive, é menos disfarçado ainda, né? Porque ela é dois partidos, é o Democratas e o Republicanos, né? E o Trump é de Republicanos e o outro é o de Democratas, né? Então, esses Democratas é a mesma carniça, não é muito diferente, né? A diferença é que eles não estão aceitando muito o fascismo, como aqui no Brasil também. A própria Rede Globo, que apoiou o golpe contra a presidente Dilma aí, né? Eles estão vendo que o fascismo não é com eles, que o fascismo é a selvageria total, né? Então eles não admitem uma pessoa assim que seja no mínimo racional, né? Então eles têm assim essa incumbência de derrubar.
né? Então, e o fascismo é justamente isso, né? Tanto que o presidente aqui, o Bolsonaro, ele fala, né? Ele já, antes dele entrar, ele já falava que ele apoiava o Brilhante Ustra, que era um torturador, assassino, né? Do exército lá, coronel, né? Então, aí aquele governo militar aqui do Brasil nem foi dos piores, né? Aí ele até dizem que ali foi, essa ditadura que houve aqui no Brasil foi mole, né? Porque eles tinham ideia de dar o golpe, inclusive dentro da ditadura, né? Com o Silvio Frota, aquele pessoal que tentou derrubar o Geisel para colocar a ditadura severa, como era lá no Paraguai e no Chile, né? Que é o que o Bolsonaro costuma exaltar, né? Assim, ele exalta o ex-presidente do Paraguai, lá, o Alfredo Stroessner, né? Que era um assassino e pedófilo, né? Estuprador de crianças e tal. Tem relatos na internet que ele sequestrava as crianças nos bairros pobres lá do Paraguai, né? E levava para a fazenda para eles usarem, né? Então, existe livro, existe vítimas, crianças que foram vítimas, que hoje são adultos, né? São velhos, e dão esse relato. E inclusive tem na internet, eu já li também. E o Pinochet também, todo mundo sabe, né? Que foi outro bandido, né? Que era serviçal do Império também, que os Estados Unidos deu o golpe, né? Usou aquela Operação Condor, né? Então, que a CIA que dominava. Então é eles que estão no poder do Brasil hoje. Então é a mesma coisa. Então o fascismo é isso, é a mentira, né? É a mentira querendo se sobrepor à verdade, né? Então, e a democracia é justamente isso. Eles usam a democracia para derrubarem os governantes que não estão alinhados com ele, né? Como foi o caso da presidente Dilma aqui, que acreditou que Lava Jato era uma coisa para acabar com a corrupção, né? Porque inocente, né? Inocência, né? Ela, até o Lula também, ingênuos. Então caíram, né? E na verdade eu falo que democracia não existe isso, porque eles usam a democracia como lá. Eles dizem que lá na Europa, Estados Unidos tem democracia, né? Mas democracias até um certo ponto, né? Na periferia do mundo, eles implantam regimes de terror, com apoio deles, inclusive apoio da Europa, né? Assim, porque lá na Líbia, lá, a França ajudou a invadir a Líbia, a tirar o Gaddafi, né? Que era um governo legítimo, vamos dizer, né? Não era mil maravilhas, lógico, todo mundo sabe que não existe governo santo nesse mundo, né? Então acusam ele de vários crimes lá. Mas o crime maior foi o que fizeram, derrubaram ele e agora tem um clima de terror lá, na Líbia, no Egito, né? No Iraque, estão querendo fazer na Síria, né? Afeganistão e toda a América Latina, que eles estão implantando esse regime de exceção. Né? Assim, o que é isso? É para esconder a verdade e dominar com o terror, com a selvageria, né? Eliminar todo tipo de oposição e eles governarem assim sem fiscalização. É o que ele prega aqui, não é assim? O próprio Bolsonaro ele prega aqui, fechar o STF, fechar o Congresso. O que é isso? Para eles governarem só a quadrilha deles, né? Então, e estamos vendo aí, ó, que muita gente que é ingênuo, né, não sabia da história, que a política é sempre máfia, né? Então contou aquela historinha de que Bolsonaro era uma pessoa nova, que não gostava de político e tal. E ele já fazia 28 anos que era deputado lá na Câmara, né? Inclusive com corrupção grande, né? Assim, esse negócio de rachadinha, milícia ali do Rio de Janeiro. Eles sempre foram envolvidos com isso aí. Esse Queiroz que foi preso, ó, era integrante dessa máfia, né? Então é isso. Então a gente tem que sempre prestar atenção para a verdade. E democracia, na verdade, ela existe, mas sempre assim, como agora, assim, esse pessoal que está contra o fascismo, né? Eles estão querendo, mas só que eles estão querendo implantar um governo que eles estejam no poder, né? Então a democracia é isso, eles disfarçadamente, né? Oprimindo e manter um governo, vamos dizer, que seria menos pior, né? Que seria pelo menos civilizado, né? Que é esse que a Rede Globo, assim, a Folha de São Paulo, esse pessoal prega. É assim? Então, mas na verdade esse mundo é sempre assim, é sempre a luta, a mentira contra a verdade, né? Porque eles dominam com a mentira. Então a verdade é sempre assim, é metade da verdade, não é a verdade inteira, completa, não é assim? Então o papel deles é esse, é sempre manter a humanidade, né, subjugada à mentira. Tá bom. Falei um pouco aí, gente, sobre fascismo, né? Para a gente entender o que é isso aí, que é a mentira, é o satanismo, né? E Jesus, ele nos quer orientados com a verdade, né? Apenas a verdade.
Tá bom. Boa noite para nós aí, gente.